Bom, o capítulo anterior terminou com o Doha e a Lariete descobrindo que terão que dividir o mesmo quarto. E nesse capítulo, nós voltamos algumas horas antes deles chegarem até essa pousada. Nós vemos os pensamentos do Doha, onde ele basicamente diz que sempre sente quando a Lariete precisa dele. Por isso, ele apareceu naquele beco no exato momento que ela precisava. E ele pensa que, por isso, ele também tem certeza de que poderia ter ela só para ele. Você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mano, você tem algum problema? Ele acha que, como agora ela largou o Duque, ela já não sente mais nada pelo mesmo. Achou errado, otário? E ele vai se aproveitar dessa situação, desse momento, para estar ali para ela. Assim, ela se voltaria para ele para aliviar sua solidão. Doha percebe que Lariete está escrevendo algo e pergunta se ela está fazendo um plano de viagem. Não lhe interessa. Não lhe interessa. Mas logo percebe de que se trata de uma carta. Lariete esconde essa carta, impedindo que ele possa ver o conteúdo. Lariete está do seu lado e pergunta para ele qual será o seu destino, já que ele havia dito que a acompanharia enquanto estivessem indo na mesma direção. Doha percebe que precisa inventar imediatamente o seu destino e diz que vai para a Idaia. Lariete então cita que o trem que eles estão só vai até Putihan, então eles poderiam seguir viagem juntos até lá e depois cada um poderia seguir o seu caminho. Doha concorda, dizendo que é uma boa ideia. Mas como é falso, né? Nem parece que acabou de inventar para onde ia. Enfim, Lariete, então, agradece a ele por sempre estar lá para ajudá-la. Ela diz que sabe que ele não teve tempo de embalar as coisas para poder fazer essa viagem, porque teve que sair às pressas. Gente, pelo amor de Deus, Lariete, como tu é tapada, mulher. Eu não sei, eu acho que ela se faz de maluca. Não é possível que ela não esteja enxergando isso. Ele não embalou as coisas porque ele não estava nos planos dele viajar coisa nenhuma. Ele tá inventando isso. Chega da raiva, parece que a Lariete se faz de sonsa tem hora, porque ela tem hora que é inteligente, tem hora que é burra, ninguém sabe. Ela diz que vai poder ajudar ele com um pouco de dinheiro, já que ele provavelmente não teve tempo de trazer dinheiro também. Ela diz que está feliz em poder fazer algo para retribuir tudo que o Doha tem feito por ela. Doha pensa em como essa é a primeira vez que alguém faz alguma coisa para retribuí-lo. Ele queria poder beijar ela naquele momento. Queria, mas não pode! E se pergunta o que ele deveria fazer para impedir que ela retorne para o Duque. Ai, que ódio. Tô arretada, hein? Mas eu tô com a gota, minha pressão tá... Enfim, Lariete tira a Doha dos seus devaneios maléficos, perguntando a ele tudo o que rolou na capital enquanto ela esteve foragida. Apesar de ainda estar tentando ver do que se trata a carta que Lariete estava escrevendo, ele conta para ela o que se passou na capital. Primeiro de tudo, o Duque de Blanche, pai da Lariete, foi executado por corrupção e tentativa também, de desviver um membro da família, que no caso era Lariete. Então, quando a guerra começou, o Marquês, que é o ex-noivo da Lariete, aquele ridículo, começou a procurar por ela, pois sabia que o Duque não estava perto, que o Duque estava na guerra. Pouco tempo depois, o Duque de Candel começou a procurar por ela também. Mas nós sabemos que não é o Duque que está procurando por ela, pois ele não sabe ainda que ela fugiu. Quem está procurando é o mordomo juntamente com a Melissa, E em seguida, o Doha também fala, todo sonso, ele diz que acredita que o Ryan, que é o irmão da Lariete, tenha ido de arrasta ontem. Ele fala assim, como se não tivesse sido ele que tinha feito uma visitinha na noite anterior e levado o boyzinho de arrasta, Ele também fala que a princesa voltou, começou a reunir as pessoas novamente. Um tempo depois, eles chegam em Putihan e descobrem que a única pousada de lá está lotada, tendo apenas um quarto disponível. O dono da hospedaria até dá pressa neles, perguntando se eles vão querer ou não o quarto, já que tem uma fila gigante do lado de fora querendo esse quarto. O Doha, que passou a viagem toda enjoando, ele é desse, não tomou Dramin antes de viajar, tá aí, Doha, se tivesse tomado Dramin, não tomou. Enfim, ele diz pra Lariete que está passando mal e precisa deitar urgentemente. Então, eles aceitam o quarto. Dentro do quarto, o Doha tem a cara de pau de perguntar se a Lariete quer dividir a cama com ele. Eu tô de saco cheio. Mas ela se recusa. Um ponto pra Lariete, acertou pela primeira vez no capítulo, acertando. Ela se recusa, dizendo que vai dormir do lado de fora no seu saco de dormir, que por um acaso ela trouxe por precaução. Rapaz, ela não quer nem dividir o quarto com o Doha, ela disse que vai dormir lá de fora. O Doha nem se toca, gente? O Doha, sem noção aí. Enfim, ele pensa em queimar o saco de dormir dela com o seu poder divino, que tá mais pra ser o poder do capiroto, que de divino não tem nada esse poder do Doha aí. O Doha então diz que apesar de ainda
está se sentindo meio doente, ele vai dormir no chão para Lariete dormir na cama. Mas Lariete se recusa, otária! Enfim, dizendo que prefere dormir no saco, já que Doha ainda está doente e precisa descansar num lugar assim mais confortável. Doha volta a pensar que talvez fosse melhor ter queimado aquele saco de dormir mesmo. Enquanto tenta dormir, Lariete reflete sobre ir até o Duque e se pergunta se ele ainda irá sorrir para ela, mesmo depois de ter lido aquela carta horrorosa que ela o deixou. Quando ela não tinha futuro, ela não tinha medo de nada, sabe? Nem de fazer escolhas. Mas agora que ela sabe que tem um futuro, ela está apavorada. Tudo que ela consegue pensar é em fugir. De repente, o Doha começa a gemer. Ai, mas na verdade, gente, calma, ele tá tendo um pesadelo. E começa a falar dormindo, dizendo coisas do tipo, não me abandone. Ai, é o drama do coitado, né? Meu Deus, como sofre. Sofre mais que a Juliette, o Doha. Enfim, ele diz, ai, você disse que me amava, não me abandone, né? E a Lariete escuta, vendo ele gemendo ali, sei lá o que ele tá tendo pesadelo. A Lariete se levanta e vai até ele para consolá-lo, dizendo que está tudo bem. Só que aí, gente, que ódio que eu tô dessa... Que ódio! Ela vai e acaba dormindo ali na cama com ele. Que ódio! Pois vou criar um universo repleto de dor e sofrimento. Este mundo que estou prestes a criar será um espelho distorcido de... Vou quitar. Ai, não tô passando bem, galera. Eu vou quitar. Eu me conheço, não vai dar. Tá, então se estoura. Ela acaba dormindo ali. E aí ele acorda e vê ela dormindo do seu lado. Ai, enfim, enquanto isso... O Duque, né, o galhudo do Duque chega em casa e descobre que Lariete não está lá. Ih, babado. O Duque lê a carta que Lariete deixou para ele. Ele surta, perguntando se aquilo é algum tipo de brincadeira. Ele sai procurando pelo castelo, pois acha que ela está apenas se escondendo. Ele grita que a brincadeira já está indo longe demais e pede por favor para Lariete aparecer. Gente, essa cena é de cortar o coração, sério. Ele percebe que não é nenhuma brincadeira e mal pode acreditar nisso. Ele lembra que antes de viajar sentiu que ela estava meio distante. Achou que fosse impressão, mas não era. Ele se pergunta como que ela pôde tê-lo deixado mesmo depois dele ter dito que a amava e ela também ter dito que amava ele de volta. O mordomo diz que procurou pelo reino todo e o Duque questiona por que ele não fez nada, porque não o impediu, pois o mordomo da família Candel deveria ser capaz de fazer isso. Ele diz que ela usou seu poder de furtividade, assim ninguém a viu sair. Ele também comenta que ela mudou a cor do cabelo. O Duque questiona se existe alguma chance da carta ter sido forjada, mas o mordomo diz que a caligrafia foi confirmada como dela. O Duque também pensa que talvez ela possa ter sido ameaçada e obrigada a fugir, mas o mordomo diz que ela comprou coisas para a viagem, mostrando assim que foi uma viagem planejada. Essa parte eu achei meio paia, né? Porque tipo assim, ela poderia muito bem ter sido ameaçada e depois ter ido comprar as coisas para a viagem. Sabemos que não foi isso, né? Ela não foi ameaçada, mas poderia ser, né? Então assim, não dá para descartar essa hipótese só porque ela fez compras e planejou a viagem. Mas vamos seguir o roteiro, né? Porque é para a história desenrolar que precisa ter essa explicação aí. O Duque pergunta então por que ele não foi avisado antes da fuga. E o mordomo responde que sabia como ele iria reagir e não queria que essa notícia afetasse as decisões dele na guerra. Mas o Duque não ficou nada satisfeito com isso e diz que seria melhor até se ele tivesse ido de arrasta na guerra. E ele começa a chorar. Que triste. Oh my God. Oh my God. My Sheila. O mordomo diz que sente muito e tenta consolá-lo. Véi, Lariete, você me paga! Ela fugiu pensando que era o melhor pra ele e tipo assim, acaba sendo pior, pois o Duque diz que o que está sentindo é pior do que a dor de perder um dos membros do corpo. Ele diz que é como se sua alma estivesse queimando. Meu Deus, que pesado. Que pena. Ele fica desolado chorando e se pergunta se ela não o ama mais. Pensa que era melhor ela ter ido embora sem tê-lo curado e sem ter ensinado a ele o que é ter sentimentos. Ele vê então o presente que estava junto à carta. É o colar que Lariete usava antes dele partir. Então uma nova esperança surge no Duque. Ele pensa que se o que ela disse na carta fosse verdade, ela não teria deixado um presente para ele. Então pensa que talvez ela queira que ele a encontre. E é isso que ele irá fazer. Boa! O Duque nunca me decepciona, cara. Uhul! No dia seguinte, Lariete acorda e percebe que está na cama. Doha sai do banheiro como se tivesse acabado de tomar banho. Vamos combinar, né, gente? O cara pode ser uma pedra no sapato.
Mas é um peixão. Ele então a chama para ir comer alguma coisa. Depois de terem comido, Lariete e o Doha andam pela cidade e ela pede para ele esperar ali enquanto ela vai fazer um negócio. Ele pergunta se ela não quer que ele vá junto e faz um drama, dizendo que tem medo de se perder se ficar sozinho. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Um homem desse tamanho me poupe, viu, Doha? Por fim, ela diz que ele pode ir com ela. Mas eu vou te contar. Melhor que ela não tivesse deixado ele ir com ela, velho. Vocês já vão saber por quê. Felizmente, a Lariete só anda errando. Não dá uma certa, uma dentro. Lariete não erra uma. Ela erra todas. Ela vai até os correios para mandar aquela carta que estava escrevendo no trem. Ela pede para que o Doha espere por ela. E ele diz, ok, querida. E ela responde, eu não sou sua querida. Eu entendi a referência. Toma, distraído. Eu acho que baixou a América nela, galera. Peguei a referência aí de A Seleção, hein? A carta está endereçada ao Duque de Candel. E o Doha escuta isso quando a Lariete vai falar com a mulher lá para enviar a carta. Quando Lariete se distrai, ele vai até a moça que trabalha lá e pede para ela cancelar o envio. Mas ela diz que não pode fazer isso, a menos que a pessoa que enviou diga isso diretamente para ela. Ele continua a tentar enrolar a mulher, que começa a pensar que ele é o marido da Lariete e enfim cancela o envio. Tipo, como assim? Ai, gente... Nessa hora, véi, eu chego nessa hora de... Misericórdia, eu fiquei até foi sem palavras, de tamanha frustração que eu fico. A mulher simplesmente acreditou nele sem nenhuma prova que indicasse que ele era o marido dela. Tipo, nem aliança eles estavam usando. Isso chega a ser ridículo. Mas vamos seguir que é só, como é que fala? É enrolação pra encher roteiro, né? Enfim. Na carta, ela dizia que tudo que na carta ela dizia que tudo que ela disse na carta que deixou para ele era mentira e que ela queria voltar para ele, mas estava sendo perseguida pelo Marquês, seu ex-noivo. Ela pede desculpas por ter saído, ela pede desculpas por ter fugido e diz para ele ir encontrá-la em Putnam para conversar pessoalmente e esclarecer as coisas. Ela também pergunta como ele está e se ele está se alimentando bem. Mesmo longe ela tá preocupada com ele. E o egoísta do Doha? Ele acha que fez a coisa certa, pois ele não quer perdê-la. Mas ele tem que ser muito mal amado mesmo, né? Porque, tipo assim, se fosse só o Duque que estivesse atrás da Lariete, tudo bem. Só que o Doha sabe que a Lariete gosta do Duque. Eu espero que ele quebre bem a cara pra eu perceber que a Lariete nunca vai retribuir o sentimento dele. Doha diz a Lariete que precisa de roupas novas. Então ela o leva para fazer compras. Ela começa a fingir uma falsa animação para tentar esconder que está triste. E o Doha, claro, percebe isso. Ele sabe que é porque ela sente falta do Duque. Ele não entende como ela pode sentir tanta falta dele, já que passaram pouco tempo juntos. Eu acho que ele deveria olhar para a própria situação, né? Ele conhece a Lariete há menos tempo ainda que o Duque e mesmo assim é obcecado por ela. Vendo que a Lariete está ali triste, ele a leva para um lugar com uma vista bonita. E ao chegar lá, a primeira coisa que Lariete diz é que o Duque amaria aquela vista. E o Doha continua se perguntando por que ele não é suficiente para ela. Tipo, o que o Duque tem que ele não tem? E isso está o deixando louco. Lariete agradece a ele por ter acompanhado ela e cuidado dela nessa viagem, que ela sabe que não estava nos planos dele. E por ter também percebido que ela estava depressiva e ter tentado animá-la, levando-a para aquele lugar. Ele pergunta por que ela estava assim, triste, e ela diz que se arrepende de muitas decisões e escolhas que fez no passado. Ele a aconselha, dizendo que ela não deve deixar o passado para... Ele a aconselha, dizendo que ela deve deixar o passado para trás e focar em fazer boas escolhas a partir de agora. Ele vai para tocar ela, mas ela acaba desviando meio que sem querer, e diz que estava esperando alguém dizer isso para ela, mas ela simplesmente continua presa no passado e não consegue ignorar isso. Enquanto isso, Melissa entrega para o Duque umas papeladas com informações sobre a Lariete. Ela conta que, analisando o comportamento dela antes de conhecer o Duque, descobriu que depois que ela foi ao médico, que ela cortou laços com a família e terminou o noivado. Melissa conta que foi atrás do médico, mas ele disse que não poderia contar nada devido à confidencialidade entre médico e paciente. Eu achei essa desculpa meio fraca, né? Já que estamos falando do Duque de Candel. E o Duque é uma pessoa influente, portanto conseguiria essa informação facilmente ali com o doutor. Fora que, se o médico continuasse se recusando a passar informações, o Duque poderia fazer uma visitinha a ele dentro de um porão escuro e eu tenho certeza que ele iria abrir a boca rapidinho. O Duque pergunta de que cor a Lariete pintou o cabelo, e a Melissa diz que suspeitam que ela pintou de louro. Imola. Cabelo bem louro, era Imola. Ela diz também que pelas compras que ela comprou, provavelmente ela viajou para um lugar deserto como Astar, e que provavelmente ela fez uma parada em Putnam, porque para chegar lá em Astar tem que
parar em Putihan e pegar outro trem. O mordomo então aparece e diz que o Duque precisa descansar primeiro antes de ir atrás da Lariete. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas toda hora que eu vou falar o nome da Lariete, eu acabo me confundindo um pouco e falando um pouco errado. É porque eu tava gravando 2 vídeos ao mesmo tempo, tanto a história da Litera quanto a da Lariete, e aí em ambas as histórias eu acabava trocando o nome. Então por isso que tá estranha a minha pronúncia, tá? Além do mais, ele tem que comparecer ao palácio, pois as cartas que o palácio manda convocando já estão acumulando, mas o Duque não dá ouvidos. Ele fala pro mordomo dar alguma desculpa e declara que sairão imediatamente atrás da Lariete. Isso aí! Vai lá, Duque! Gente, o nome do Duque, inclusive, é Azraham, mas eu nunca chamo desse nome, porque no começo, quando eu comecei a gravar os vídeos, eu não sabia pronunciar, ou tinha preguiça de tentar pronunciar.